Vou com você, posso? Posso me Vambora. achegar? Menino, mas que trembão ali. Tá gostoso? Olá, tudo bem, doutora? Nossa, Tudo bom bem. demais. Nossa, bom demais, bom demais. Eu tava deduzindo que era outro chefe, Manuel, que já tem... Eu achei que era o Manuel também, o outro que vim aqui Manuel. com a gente. Mas foi uma surpresa receber o Manuel hoje aqui. Obrigada mais uma vez aí. Obrigada à produção que achou essa joia Não, aqui. e já fica o convite pra você que tá nos assistindo poder vir aqui. De qualquer lugar do Brasil. Às vezes as pessoas ficam naquela restrição. Eu acho que é só Rio, São Paulo que vai participar da cozinha. Lógico que não. Vem pra cá preparar aquele prato inédito. Entrou pro top 5 a Gente, primeira vez, esse ó. aqui maravilhoso. Sério? Não, Renato, olha, deixa esse pratinho aí pro Renato provar, por favor, gente. Por favor, que ele Babi, merece. agora nós vamos conversar sobre um assunto, posso dizer? É. Terrível, Ai, é que é sobre verdade. varizes. Olha, eu tenho muito vasinho. Olha como eu sou. É? De vaso. Tá vendo aqui quanto vasinho eu Ah, tenho, ó? isso aqui. É, isso aqui é os vasinhos, né? A varizes é pior ainda, gente. Ai, meu Deus, Quem nem me gosta Eu disso? falei pra ela assim, doutora, que eu tô de calça, que a gente não pode apresentar um programa de bermuda, mas eu tenho um trem aqui, ó. Ah, eu não tenho. Um amigo meu que é dermatologista do Rio de Janeiro, ele falou assim, é varize. Aí eu perguntei pra doutora agora, mas eu peguei isso como? Ah, meu Deus. Como é que pega a varize? Verdade. Estamos recebendo aqui a doutora Juliana Pugina, cirurgiã vascular. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, gente. É um prazer estar aqui no programa de vocês. E vamos falar sobre as varizes, né? Uma doença tão comum. Acho que tem muita gente que está assistindo a gente que quer saber mais sobre esse tema, né? Primeiro de tudo, quem tem mais varizes? O Renato falou que ele reclamou que tem as varizes. Não, eu não sei. É, que não sabe se é, né? Tá nessa dúvida. Homem ou mulher tem mais? Na maior parte dos países, as mulheres têm mais do que os homens. Não em todos. Alguns trabalhos científicos em alguns países mostraram mais homens, mas o mais comum em quase todos os lugares, mulher. Será que é porque a gente usa muito salto? Ou não tem nada a Não ver? tem comprovação científica de que o salto alto cause o aparecimento de varizes. Isso é uma coisa muito brasileira, é interessante quando você vê os estudos científicos, a gente faz a pesquisa em todos os lugares do mundo e só tem trabalhos científicos sobre esse tema no Brasil. Dois Sério? trabalhos científicos que fizeram Sério? essa investigação, porque eu acho que isso não é uma coisa cultural de outros lugares associar o salto às varizes. Nenhum desses dois estudos, um feito na Unicamp e outro feito na USP de Ribeirão Preto, nenhum deles foi taxativo em dizer que o salto alto cause o aparecimento de varizes. Por que a gente pensa isso? Porque uma das grandes coisas que fazem com que o sangue retorne de volta para o coração, quando a gente está movimentando a perna, é a musculatura da panturrilha. Então, se você vir na minha perna, quando a gente está de salto alto, a musculatura fica sempre contraída. E esse movimento aqui do pé, que é esse movimento que a gente faz quando a gente caminha, é muito importante para apertar essas veias, que as principais estão dentro da musculatura. Então, quando a gente tem a contração muscular, a gente ejeta o sangue para cima. Então, o coração do retorno do sangue é a musculatura da perna. Então, o sangue ele vai bem pelo coração. O coração que está aqui no peito, ele faz a parte arterial, que é levar o sangue para os órgãos. Mas o retorno não tem um coração lá no dedo do pé para bombear de volta. Sim. Então, esse retorno ele é feito pela movimentação da musculatura. Entendi. Nossa. E por que assim, dói? Por que dói? Porque a gente vê que é uma coisa assim que sai, a gente vê que dá pra palpar varizes, né? Isso gera uma dor, muita gente reclama, chega até a ter que operar, Sim. né, das varizes. Por que traz esse incômodo tão grande? Então a questão toda é que o sangue chega bem na perna e ele não consegue voltar. No sangue a gente tem células, a gente tem água, a gente tem fatores inflamatórios, uma série de coisas dissolvidas ali naquele sangue. E quando o sangue não está conseguindo retornar e a dificuldade nas varizes, o problema está nesse retorno, ele fica acumulado dentro dos vasos, fazendo com que as veias fiquem grandes e grossas e saltem para fora. Depois de um certo tempo que passou do limite ali daquele vaso de crescer, essa água que está dentro do sangue começa a sair de dentro do sangue e ir para os tecidos, então na gordura, na pele. Daí isso causa inchaço. Essa água não é sozinha, não é só água. A gente tem fatores inflamatórios, células da defesa, coisas misturadas nesse sangue que também saem para fora, causando um processo inflamatório que leva à dor e leva às complicações de varizes, que são aquelas alterações na pele. Então você já deve ter visto gente de idade que tem aquela pele mais escura verdade. aqui no tornozelo.
que é o que a gente chama de dermatite ocre. Aquilo nada mais é que é o pigmento do próprio sangue, o vermelho do sangue, que se acumula na pele. Olha, nós estamos tendo umas imagens agora aqui, ó. Você pode estar falando, por favor, doutora? Bom, aí tem uma pessoa, talvez com dor aí na região do tornozelo. Não é o lugar mais comum de dor de varizes. As varizes geralmente causam dor na perna como um todo. Geralmente não é uma dor de forte intensidade, é uma dor de fraca intensidade, um peso maior. Né? Aí a gente tem algumas imagens de vasinhos, que são aqueles vasinhos menores, parecem risquinhos de caneta, e das varizes propriamente ditas, que são esses vasos mais saltados. Qual que é a diferença? Principalmente o diâmetro, então os vasinhos são mais finos e as varizes um pouco mais grossas, e também a localização. Os vasinhos, eles são vasos da pele, então na derme mesmo, na última camada que a gente tem do organismo. As varizes são vasos abaixo da pele, na gordurinha que a gente tem entre a pele e a musculatura. Então elas têm mais espaço para crescer, então elas ficam mais grossas, são vasos maiores. Né? Tudo isso a gente precisa fazer um diagnóstico para poder entender melhor a circulação da pessoa e entender quais vasos que estão doentes, quais não estão. E os que estão doentes, a única forma que a gente tem hoje em dia de melhorar essa circulação é retirando esses vasos doentes. Eu costumo dizer para os pacientes assim, que a veia varicosa, a veia que está doente, ela é como se fosse um jogador de jogo de futebol que estivesse fazendo gol contra. Então, se a gente tirar aquele jogador, ele vai ajudar o time, porque se o cara tá fazendo gol contra, ele tá atrapalhando mais que ajudando. Então, quando a gente tira uma variz, tira uma veia varicosa, a gente proporciona que o sangue retorne pelas outras veias com melhor facilidade, que a circulação possa acontecer de forma mais eficaz, e aí a pessoa vai parar de ter sintomas, vai evitar dessas varizes progredirem, dar essas complicações como escurecimento da pele da perna e até as feridas. As úlceras varicosas também são uma complicação das varizes. Uau! Doutora, dizem que uma das causas maiores que a pessoa tem varize é pelo fato da pessoa trabalhar muito tempo em pé. É verdade ou é fake news isso? É verdade. Tem alguns estudos que mostram que sim. Quanto mais você passa o tempo em pé ou sentado, parado, pior é para quem já tem a tendência de varizes. É o que eu falo assim, quem tem varizes, variz é para quem pode, não é para quem quer. Então você tem que ter uma tendência genética. Então eu não posso, não quero. Eu não quero, Então também você não pode, quero. que já tem uma aí na Ai, sua meu perna, então Deus. você pode. Sua mãe tem? Minha mãe agora, eu acho que tem. Tem? É genético, né? O principal fator de risco é genético. Então, o genético está lá em cima como fator de risco. Mas tem coisas do nosso dia a dia que agravam para quem já tem a tendência. Por exemplo, ficar muito tempo sentado, muito tempo parado em pé. Então, profissões que têm isso vão ter mais varizes. Gestações, por exemplo, aumento do volume abdominal. Então, a mulher tem vários filhos, principalmente filhos grandes, gêmeos, bebê muito grande, que aperta aqui o caminho que o sangue tem que fazer, né? O sangue tem que voltar para o coração, ele vai passar pela barriga. Imagina ter uma pessoa sentada aqui. Então, vai ter uma dificuldade maior desse sangue voltar. A própria obesidade também, pelo mesmo motivo, do aumento do volume abdominal, né? Então, são coisas que a gente sabe que vão agravar e vão fazer aparecer mais varizes em quem tem a tendência. Geralmente, quando a gente tá na gestação, nossa, eu tive muito vasinho na minha gestação. Muito, muito mesmo. E é uma coisa que não dá pra você tirar depois, né? Assim, Geralmente não tem como evitar, na verdade, né? Não tem como evitar. A gente não tem ainda em nenhum momento, nem na gestação e nem em outros momentos da nossa vida, formas de prevenir as varizes. Então, os pacientes sempre me perguntam, doutora, terminei meu tratamento, e agora, o que eu faço para não ter mais varizes? Falo, Não tem. nasce de novo outra família. Sério, doutora? Porque... Nem com uma atividade física, como exemplo, no caso da Bárbara, que teve esses vasinhos na gravidez. E uma outra mulher que esteja nos assistindo agora está gestante, sei lá, de 1 mês ou até 3 meses. Ela já começando a fazer um alongamento, uma atividade física não pesada, não tem como evitar? Vai ajudar. A gente não tem evidência científica de que realmente faça com que as varizes deixem de aparecer, o exercício físico. A gente pensa que sim, porque a movimentação da perna é uma das coisas principais para o retorno venoso acontecer. Então, com certeza, essa pessoa vai ter menos sintomas, vai inchar menos a perna, tudo isso. Mas deixar de aparecer vasos, a gente ainda não sabe se realmente isso acontece. O que a gente sabe é que manter o peso corporal, por exemplo, fazer atividade física, pelo menos vai evitar da doença se agravar. Isso sim.
Mas talvez apareça aquele vasinho, às vezes apareça alguma lesão que vai ser estética, por exemplo, mas a pessoa não tem Às vezes sintomas. até, né, doutora, de fazer musculação muito pesada, dá o vasinho. Olha, também não temos comprovação disso, nem pro bem, nem pro mal. Atualmente, eu tenho defendido bastante a musculação, porque as veias principais do nosso organismo ficam dentro da musculatura. Então, conforme a gente mantém uma boa musculatura, um arcabouço muscular bom, funciona como se fosse uma meia elástica por dentro ali, segurando as veias principais, melhorando o retorno venoso. Tá. Então, é bom, desde que dentro do limite, né? Eu tenho pacientes, por exemplo, halterofilistas. Aí é outra história. A pessoa que faz um atleta, é uma pessoa que tem um aumento de musculatura muito grande, aí ela vai ter um pouquinho de sobrecarga do sistema venoso. Eu trouxe aqui alguns aparelhos Ai, mostra Pode pra mostrar pra gente. gente. Já tava diagnóstico que são interessantes. Tá. Então, primeira coisa que a pessoa que tem varizes precisa é ir no cirurgião vascular, fazer uma avaliação que contém não só o exame físico ali, de a gente olhar a perna da pessoa, mas alguns aparelhos que auxiliam a gente entender o funcionamento das veias e saber quais veias que precisam ser tratadas e quais veias que podem ficar. Tá. Eu trouxe 2 aparelhos que são mais portáteis, que a gente vê vasos mais superficiais. Tá. Né? Um deles é uma luzinha, que é uma luz de LED, que a gente usa para olhar as veias com melhor facilidade, mas um mais legal que esse é esse aparelho aqui, que é um aparelho de realidade aumentada. Eu vou colocar aqui na minha mão para vocês verem. Que legal! Então, Nossa, com aqui esse nesses aparelho- meus vasinhos aqui. Quer pôr aqui, doutora, pra ver? Que eu não sei se vai dar pra mostrar, mas eu Não tenho sei se de longe a gente muito consegue vasinho aqui. Não tira meu sapato, não, que eu tô meu pé não fiz. Então a Aqui, gente ó. vê aqui dos seus vasinhos, a gente tem vasinhos aqui, né? Tem muitos E vasinhos, a gente tem aliás. algumas veias chegando. Essas veias são as nutridoras desses vasinhos pequenos. Então, pra gente ter um sucesso legal, por exemplo, estético no tratamento, no seu caso, a gente precisa não só atacar esses vasinhos pequenos. Não basta você ir lá e tratar isso daqui. Você tem que tratar também as mães deles aqui, as nutridoras. Uau, eu tinha visto não sei se tem a ver, né? Acho que foi uma reportagem. E aí o médico pegava numa veia específica e aí fazia assim, ó, saía todas. Você deve Isso ter é visto a mentira? espuma de polidocanol. Eu trouxe a espuma também para mostrar o que é. Então, tem várias formas da gente tratar os vasos. A gente pode tirar eles com cirurgia, por exemplo, né? Então, retirar efetivamente eles. A gente pode queimar eles com laser. A gente pode usar uma substância química, um medicamento para danificar esse vaso e fazer com que ele desapareça. Como eu falei, todos os tratamentos visam retirar o vaso que está ruim para que o organismo faça a circulação pelos vasos que estão bons. Um desses tratamentos que é bastante famoso é a espuma de polidocanol. Eu trouxe a espuminha para mostrar para vocês. O polidocanol, ele é um medicamento, Tá, que é esse líquido aqui que está dentro da minha seringa. tá. E aí, quando a gente mistura ele com ar, então na outra seringa aqui, eu tenho ar e nessa seringa eu tenho medicamento, Tá. né? Tá aqui, para vocês verem. Eu vou conectar as duas coisas aqui. E quando a gente mistura um com o outro, ele vira uma espuma, ó. Olha. Um detergente, E ó. é ar normal Ar mesmo? normal, ar da Você sala puxa aqui, aqui a isso. seringa e pega o ar da sala. Você pode usar outros gases se quiser, Tá. mas normalmente a gente usa o ar da sala mesmo. Certo. Aí eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, quando a gente tira, é uma espuma, como se fosse um creme de barbear. Gente, olha Olha. como o ar da gente tem tudo de bom, né? Olha, Até um que coisa, remédio, né? E a gente injeta isso no vaso. Essa substância aqui, quando ela entra em contato com a parede interna do vaso, ela danifica essa parede interna. E eu vou mostrar para o meu organismo que aquele vaso está danificado e o nosso sistema imunológico vai lá comer esse vaso, vai desaparecer com esse vaso. Essa técnica a gente faz a injeção desse medicamento, que pode ser com uma agulhinha pequenininha, que você viu lá os vasinhos desaparecerem. Isso é uma coisa que é um efeito transitório, na realidade, Tá. porque esse processo de desaparecimento do vaso ele demora vários dias para acontecer, não é na hora. Então, quando você vê o vídeo lá, tchá, desaparece, Na hora a gente vê ali aquela na verdade, coisa você maravilhosa. preencheu o vaso que está com uma substância vermelha dentro, que é o sangue, com uma substância branca. Então, daí o vaso mesmo é transparente. A gente vê na aula de biologia a veia azul e a artéria vermelha, mas não é assim na real, não. gente. O vaso ele é transparente e o que está dentro é que dá a cor. Então, quando você tira o que está dentro e transforma, né, coloca uma substância branca, você não vai ver mais aquele vaso por alguns segundos.
Daqui a pouco o sangue vai voltar a passar ali. Essa substância vai diluir, vai sumir, vai ser eliminada. Só que o dano que ela causou é que vai fazer com que o vaso suma efetivamente nos dias subsequentes. E às vezes, dependendo do tamanho do vaso, até meses demora para o organismo absorver esse vaso. Então não é um efeito imediato. Parece imediato, mas não é. Mas não é. Agora, uma pergunta que não quer aquela que muitas pessoas não sabem. Eu já fiz essa pergunta para a doutora e a resposta é surpreendente. Ai, qual pergunta? Eu perguntei para a doutora assim, doutora, por que as pessoas da raça branca têm muito mais varizes do que as pessoas da raça negra? Olha a resposta que a doutora vai dar agora. Vai. É por conta da genética. Então, a gente tem na raça caucasiana, nos brancos, europeus, mais genética para ter essa alteração nos vasos que leva ao aparecimento das varizes. No Brasil, a gente tem muita miscigenação, né? Então, tem muito intercâmbio interracial. Então, a gente vê muitos pacientes negros e pacientes de outras raças também com varizes. Mas é mais comum em brancos, né? O gene das varizes está lá no pessoal branco. Mas às vezes você é negro da pele, mas as suas veias têm genes que são, por exemplo, caucasianos. E o meu, ao contrário, eu posso ter uma genética para minha vascularização da raça negra, porque tenho negros na família. Né? Então, quem vê cara não vê genética. A gente tem que avaliar. Em lugares que não tem tanta miscigenação, em países às vezes mais restritos com essa questão racial, aí a gente vê bastante diferença. Né? Em países que tem bastante negros e não tem muita miscigenação, quase não tem a doença, em comparação com os países europeus. E os países asiáticos também, então o pessoal de raça amarela tem menos também. Menos também os japoneses. Menos até do que os negros. Olha. É mais E quando fazer a cirurgia? Optar pela questão cirúrgica mesmo, das varizes e dos vasinhos, enfim? Olha, Mara, hoje em dia, se eu não quiser, eu não opero ninguém. Os tratamentos minimamente invasivos que a gente tem são capazes de tratar todos os tipos de varizes. Eu trouxe uma outra coisa aqui para mostrar para vocês, que é um tratamento que a gente faz minimamente invasivo que serve para vasos maiores, tanto para varizes grossas como para tratamento da veia safena. É uma fibra ótica, tá vendo? Eu vou desenrolar aqui, ela é bem compridona, né? Então pega a perna inteira da pessoa, ela é bem fininha. Com essa fibra ótica, através de uma simples agulha, eu consigo passar lá dentro de uma agulha, acessar a veia por dentro, avaliar e ver a passagem dessa fibra ótica com ultrassom. E aí essa fibra ótica, ela liga no aparelho de laser, aqui nesse conector, e o laser vai passar aqui dentro e vai sair nessa pontinha. Aí nessa pontinha, o laser sendo liberado, ele vai cauterizar, vai fechar essa veia por dentro. Então, ao invés de eu arrancar a veia, como eu faço no tratamento cirúrgico, eu vou fechar essa veia por dentro. Isso eu consigo fazer, inclusive, em veias grandes, inclusive utilizando anestesia local no próprio consultório. Então, hoje em dia, dá para tratar varizes praticamente quase todos os casos sem cirurgia. Mas, às vezes, por comodidade do paciente ou por não ter acesso a esse tipo de tecnologia, que tudo isso encarece o tratamento, a gente opta por fazer o tratamento cirúrgico, que é excelente. É o que a gente chama de padrão ouro. A gente sempre compara tudo com a cirurgia, porque nada melhor do que você ir lá e tirar o vaso. Tirou, acabou. Né? Aquele vaso ali, ele não vai voltar. Claro que outros vasos, outras veias que estão boas hoje, elas podem se tornar varizes. Então, não existe tratamento definitivo para varizes. Isso é uma pergunta muito comum. Ah, doutora, agora eu não vou ter mais. Não, pode ter. Porque eu vou mexer, independente se eu usar o laser, a espuma, a cirurgia, qualquer método, eu vou tratar só o que está doente. O que está bom vai ficar. Então, ao longo do tempo, a pessoa sempre tem que ser avaliada, sempre tem que fazer um acompanhamento com o médico para ver novas veias que vão aparecendo e ir tratando. Assim, ela vai manter a perna sempre saudável e sempre bonita também. Muito isso bom. aí, falou disso, né? Pois é, ainda temos mais coisas para falar, mas depois, uma outra oportunidade, você volta, porque esse é um assunto que nós mulheres, né, a gente quer muito saber. Só lembrando que você pode usar essa meia de compressão também, que é super acessível também, as pessoas podem usar. Quem já tem esses problemas, que dá uma super aliviada, né? A meia é legal para melhorar sintomas. Então, a meia, principalmente, ajuda a diminuir o inchaço, a diminuir a dor, né? Essa é uma meia 3/4, por exemplo, que é suficiente para a maior parte dos casos. Ela vem até 2 dedos abaixo do joelho, tá? Então, o paciente pode usar todos os dias durante o período que está em pé ou sentado, com a perna para baixo. Quando está deitado,
Quando tá descansando com a Não perna para precisa. cima, não precisa. Ela vai ajudar quando a perna estiver para baixo. Mas ela não vai evitar o aparecimento de novos vasos. Nem quem quer evitar para nunca ter e nem para quem já teve e já tratou para evitar ter novamente. O que ela vai ajudar? Em sintomas. Hoje tem muitos modelos, tem esportivas, tem meias Olha que que legal. parecem meias sociais para quem trabalha de roupa social, por exemplo. Tem meias mais fininhas, o pessoal reclama muito de... Ah, porque é quente, porque de- é calor. de é feio, difícil, principalmente. É feio. Hoje a gente tem Olha, meias tem umas de bonitas compressão, agora. mais, Aham. não são lindas, Parece mas meia são calça, mais né? finas. Mas parece uma meia calça mesmo. De várias cores diferentes, então diversos tons de pele. Ah, Por exemplo, que o tom legal. Renato é mais escuro. Aí Dá tem um pra pra usar. combinar com a pele dele. O Eu tran- sou bem meu branquinha. transparente, Os igual o seu? transparentes. Tem Muito também. legal. Então isso, a indústria tem investido bastante em melhorar o conforto térmico, o calor que sente com as meias e também a beleza, a estética dessas meias. Então dá pra todo mundo usar. Doutora, quero Perfeito. te agradecer. Muito obrigada. Passa os seus contatos pra gente. Quem quiser aí cuidar das suas pernocas. Bom, então o meu consultório é aqui em São Paulo, na Vila Nova Conceição. Meu Instagram é @JulianaPugino, o pessoal vai colocar aí na tela. Lá tem bastante informação sobre doenças da circulação, tem uma série de coisas lá para vocês entenderem melhor sobre esse mundo. Muito obrigada. A gente vai para um Obrigado, rápido doutora. break. A gente já volta. Obrigada, Tchau, tchau. adoramos. Show, Varize! Vai Show, lá. show, Varize! Obrigada, doutora. Obrigada a Obrigado, você, doutora. gente. Foi um Maravilha. prazer. Nossa, eu Perfeito. preciso tomar vergonha na cara, já ainda me... Ih, passou.